Olá pessoal, eu sou Nathan Vanier, da GranoSafe, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com especialistas daqueles temas que nós trabalhamos na empresa. Estamos recebendo hoje a Andressa Silva, diretora executiva da Associação Brasileira das Indústrias de Arroz e consultora da Associação Brasileira das Indústrias de Feijão. A Andressa é uma amiga de longa data, já desenvolvemos alguns trabalhos em conjunto, através da Abiarroz. E é um prazer, Andressa, te receber aqui hoje para a gente bater um papo sobre temas bem importantes aí do setor industrial. Então seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite. Verdade, Nathan, muito obrigada pelo convite. Olá pessoal, vamos conversar então sobre esses temas relevantes e agradeço a oportunidade de ser mais uma entrevistada nesse ciclo. Nós que agradecemos, Andressa. E inicialmente gostaríamos que tu falasse um pouco sobre a tua caminhada na Abiarroz e quais são as pautas hoje mais importantes que vocês estão discutindo, que falaste um pouco sobre isso para a nossa audiência. Certo. O trabalho que eu faço hoje na Abiarroz é um trabalho de relações institucionais. Então, eu trabalho com relacionamento com o Ministério, com agências, com entidades congêneres, com o Congresso, toda a pauta de legislativo e executivo. E nós tratamos de diversos assuntos de interesse do arroz, das indústrias de arroz. Então, atualmente, as nossas principais pautas são voltadas para a reforma tributária, em que a gente tem, inclusive, uma emenda que foi apresentada no Senado Federal, incorporada pelo relator, e hoje está em discussão na Câmara Federal. Nós participamos também de reuniões com adidos agrícolas para abertura de mercados, é um outro nicho da Abiarroz, que a gente trabalha com o projeto Brazilian Rice, um projeto setorial de promoção às exportações de arroz. Então, trabalhamos muito com essa vertente de abertura de mercado e consolidação dos mercados já conquistados. Qualidade do arroz também, todos os normativos que envolvem a qualidade do arroz. Então, atualmente, a gente está muito debruçado nas regulamentações da Lei de Autocontrole, que é a Lei 14.515, e também agendas positivas junto a diversos órgãos, como o MIDIC, nós participamos do GT do Custo Brasil, para redução de custos e aumento da competitividade da indústria, e também a agenda positiva da ANTAC, para melhoria na logística da exportação brasileira do arroz. Falando sobre qualidade e as pautas, eu lembro que em 2016, 2017, trabalhamos em algumas desmistificações da qualidade do arroz, pautas como ocorrência de arsênio, microperfurações em embalagens, Você recorda bem sobre esses trabalhos, de mistificações que tivemos que fazer para o setor, para a sociedade. E essa semana, a semana que nós estamos gravando este bate-papo, até tivemos notícias em jornais aí nacionais, falando para a população não consumir arroz, o que é um erro enorme, nós temos arroz, o arroz polido, o arroz mais conhecido como branco, que tem um alto índice glicêmico, um índice glicêmico maior do que o arroz integral, mas é muito útil para quem precisa de energia, O arroz que, se não fosse ele, certamente provê energia barata, digamos, para mais da metade da população mundial. Então, o que seria da alimentação no mundo se não fosse o arroz? Então, esse é um primeiro ponto para a gente já destacar aqui nesse começo de conversa. Você concorda comigo, Andressa? Concordo plenamente, Nathan. Inclusive, as empresas do Brazilian Rice exportam para mais de 100 países, que consomem o nosso produto pela saudabilidade, pela funcionalidade do arroz. Então, é uma falta de conhecimento, na verdade, fazer alegações nesse sentido de que o arroz seja um vilão da dieta por ser um carboidrato. E mesmo considerando o arroz polido, nós temos variedades no mundo já de baixo índice glicêmico, O exemplo do arroz do Ongara, na Austrália. No Brasil, nós temos estudos mostrando diferenças entre cultivares para a digestibilidade de amido. O arroz integral, ele tem um índice bem menor, ele vai atender melhor a população que não pode ter uma liberação rápida de glicose para o sangue. E, bom, aí nós entramos em variedades especiais, arroz vermelho, arroz preto, uma infinidade de opções, então não dá para generalizar dizendo simplesmente para não consumir arroz, Tem que deixar isso muito claro para a sociedade. E Andressa, qual que é a tua opinião geral, assim, com base nos países que tu visitas, onde tu circulas, a imagem do exterior sobre a qualidade do arroz brasileiro? Esse é um ponto interessante, Nathan, porque inclusive os países com quem a gente ainda não tem acordo fitossanitário têm uma resistência em abrir o mercado para o arroz brasileiro, justamente porque quando o arroz brasileiro entra naquele mercado, ele se consolida de uma forma muito fácil.
pela qualidade do produto que é reconhecida pelos mercados mais exigentes. Então, inunda o país do arroz brasileiro e os concorrentes, principalmente, ficam em desvantagem porque é um arroz com uma qualidade reconhecida em função da cocção, do rendimento, da cor, do sabor, da falta de cheiro. Então, os países como o Peru, México, até os Estados Unidos, que é um país produtor de arroz, mas que exporta sua produção para a América Central e consome o arroz brasileiro. E a Costa Rica, que inclusive é sensível a preço, porque é um país, assim, os países em geral que consomem arroz, a Arábia Saudita, Egito, África, são sensíveis a preço, mas nós temos mercados que pagam a mais pelo arroz brasileiro em função da sua qualidade. Então, nós temos uma abertura muito grande junto aos países consumidores de arroz e com a certa resistência em abrir o mercado, porque eles sabem que quando o arroz brasileiro entrar, o mercado interno, principalmente de países produtores de arroz, pode ficar mais desequilibrado em função da alta competitividade do arroz brasileiro pela qualidade. Muito bem. E você citou, Andressa, a lei do autocontrole, né? Algo que tu trabalhaste, eu sei, bastante nos últimos meses e talvez 2, 3 anos. E de que forma tu acreditas que a lei do autocontrole ela vai ajudar para uma melhor qualidade do arroz brasileiro, para ter melhorias, né, no setor industrial do arroz no nosso país? Então, a lei de autocontrole ela disciplina a exigência de registros auditáveis de toda a cadeia produtiva, né, ao longo de todo o processo produtivo. Então, isso agrega no sentido de trazer mais segurança e mais qualidade para o processo produtivo, além de aumentar o nível de conformidade das cadeias produtivas em relação à legislação vigente. Então, as empresas, hoje o mapa funciona muito como fiscal das empresas, mas a ideia é que ele passe a ser um auditor, ou seja, de posse daqueles registros auditáveis, que o Ministério possa auditar esses registros. E assim, a gente espera que haja uma pressão fiscalizatória maior em cima daquelas empresas menos organizadas em termos de autocontrole e que as empresas que já têm esse processo de autocontrole adiantado possam sofrer menos pressão fiscalizatória. Então, a gente tem um aumento de qualidade e de conformidade de todos os setores e menor pressão fiscalizatória em cima daquelas empresas mais organizadas. Hoje não temos ainda um regulamento, né, de quais informações seriam chaves para o autocontrole, essas informações chegarem para o Ministério, em que pé que anda isso, assim, Andressa? Verdade, Natan. Hoje o Ministério da Agricultura tem trabalhado na regulamentação da lei de autocontrole. Então já tem algumas portarias vigentes, principalmente referente a recolhimento de lote, mas a regulamentação em torno de que tipo de controle, como fazer a transmissão das informações para o Ministério, deve vir a partir do mês de junho do ano que vem. É a notícia que a gente tem a partir do Ministério da Agricultura, que em junho vai ser regulamentada através de um grande decreto chamado RISPOV. E a partir daí, então, as empresas vão ter um maior nível de segurança em relação aos procedimentos para atendimento da lei de autocontrole. Muito bem. E em relação à rastreabilidade, de que forma que ela está associada ao autocontrole, como que ela vem para complementar essa questão da lei do autocontrole e gerenciamento de riscos? Então, o autocontrole é um caminho muito seguro para você implementar a rastreabilidade. E a rastreabilidade é importante no processo produtivo, tanto em função de dividir melhor a responsabilização em termos de não conformidade ao longo da cadeia produtiva, como trazer mais segurança para o processo produtivo, mais qualidade para o produto final. Então, nós esperamos que nessa grande regulamentação da Lei 14.515, através do RISPOV, haja também uma regulamentação em torno da rastreabilidade para que as empresas que já vêm aplicando o autocontrole possam também se adequar à rastreabilidade e serem elegíveis ao Programa de Incentivo à Conformidade da Lei 14.515, que traz benefícios para aquelas empresas que têm rastreabilidade, que têm autocontrole nos seus processos produtivos. E nessa pauta da rastreabilidade, Andressa, ESG, né? Eu sei que você pós-graduanda nessa área e o que você pode passar de mensagem para o setor sobre a sigla ESG? ESG é uma sigla que em português significa Ambiente, Social e Governança. E são práticas voltadas para a sustentabilidade empresarial a partir desse tripé de desenvolvimento sustentável. E é uma pauta tem muito desconhecimento em torno do ESG e também muita desconfiança, principalmente em função de práticas que são chamadas de ESG, mas na verdade são práticas de fachada,
ou práticas que as empresas fazem que não têm relação com a sua matriz de materialidade, ou mesmo que são apenas compliance, ou seja, cumprimento da legislação e que é vendido como um ESG, ou seja, como um diferencial, uma adicionalidade. Então, acaba caindo um pouco a credibilidade do ESG quando você vê que as empresas estão usando de forma deturpada o seu conceito. Mas quando você utiliza o conceito do Triple Bottom Line, que é um conceito do tripé da sustentabilidade, do People, Profit e Planet, né, que seria pessoas, planeta e lucro, que você consegue o equilíbrio dessas três vertentes, de forma a trabalhar elas na estratégia da empresa, levando benefício para a sociedade, para o meio ambiente, para as pessoas, aí você consegue o real, genuíno ESG, e aí você consegue aliar isso com o lucro para a empresa. Porque o ESG ele tem como premissa aliar o propósito da empresa de benefício para os stakeholders ao lucro. Então, você gera lucro através desse valor adicionado que você traz para o stakeholder, para o consumidor, para os seus colaboradores, para o meio ambiente, para as pessoas em geral, através de práticas sustentáveis. Então, nós precisamos desmistificar o ESG, nivelar o conhecimento em torno do ESG para todas as indústrias, para que elas possam incorporar nas suas estratégias e assim conseguirem ter uma sustentabilidade empresarial e mais longevidade nos seus negócios. Uma frase que há pouco nós falamos, né, em off aqui nos bastidores, é que do arroz tudo se aproveita. E isso tem tudo a ver com a sustentabilidade, né Andressa, do negócio, da indústria. E se aproveita o farelo, a casca para fazer cerâmica, tijolos, para gerar energia em usinas, caldeiras. E eu sei que a Biarroz ela vem fazendo um trabalho de até mostrar mais do aproveitamento do arroz em outros produtos e para outros usos, né? Você poderia comentar um pouquinho sobre o que vocês vêm fazendo em relação a isso e dar exemplos, né, para quem nos assiste sobre essa sustentabilidade na indústria do arroz? É verdade, Nathan. O setor ele vinha se comunicando muito mal com o consumidor e com o seu público em relação à sustentabilidade da cadeia produtiva do arroz. E agora a Biarroz vem participando de fóruns internacionais, como o Public Forum da OMC, em que a gente levou essa pauta de segurança alimentar e sustentabilidade do arroz brasileiro para o mundo. Também participamos da COP no ano passado, levando o case de geração de energia limpa a partir da casca do arroz. E daí é como você falou, o arroz você utiliza o grão do arroz para consumo, a casca para geração de energia, o resíduo da queima da casca, que é feito para geração de energia para confecção de cimento, de tijolos, de cerâmica. Então, tudo se aproveita, é o que a gente chama de economia circular, né? E o que a Biarroz pretende fazer, então, agora é comunicar melhor esses benefícios da cadeia produtiva. A gente tem conhecimento de que a União Europeia, ela tem, por meio do Green Deal, que foi estabelecido em 2019, ela tem lançado várias políticas voltadas para a preservação do meio ambiente e contra as mudanças climáticas, como, por exemplo, a taxa de ajuste de carbono na fronteira, como o EUDR, que é relacionado ao não desmatamento, né? E essas políticas, uma hora, vão chegar no setor nacional no Brasil e a gente precisa incorporar essas práticas de sustentabilidade para que a gente possa estar preparado para exportar para esses mercados mais exigentes em torno de sustentabilidade. Então, a gente precisa já ir comunicando ao mundo as práticas sustentáveis do arroz brasileiro, como que a indústria brasileira trabalha para manter essas práticas. E a gente tem conhecimento também de que a União Europeia adotando essas práticas, a China, já que é um maior consumidor de soja, por exemplo, e o maior parceiro comercial do Brasil, também vai acompanhar a União Europeia nessas práticas. Então, a gente precisa estar adequado, porque são grandes formadores de opinião do mercado externo que podem influenciar outros mercados consumidores do arroz brasileiro também. Certo. Andressa, e na associação vocês também têm algumas pautas para o arroz parboilizado? Tem algum projeto em relação a isso sendo desenvolvido? Atualmente não. Mas o parboilizado ele corresponde na média a 25% do consumo, né, do arroz no Brasil. E eu não havia citado antes, né, falei da comparação lá do arroz polido e do arroz integral, apenas descascado. Mas nós temos aí o parboilizado, que tem um apelo nutricional importante, para a cocção também, né? Fatos relevantes, é um arroz mais fácil de cozinhar, fica soltinho. E o parboilizado integral, mais estável ao armazenamento, também se encontra bastante no mercado, que tem um índice glicêmico, uma digestibilidade de amido e proteína diferente.
Então veja só a variedade, né, de subgrupos que nós temos no arroz e de possibilidades para o consumidor escolher aquilo que melhor lhe apetece, né, e que ele precisa para a sua saúde. Verdade. Aqui, Nathan, nós fazemos uma meia-culpa porque a Associação Brasileira da Indústria do Arroz está caminhando num projeto de promoção do consumo do arroz, em que a gente vai fazer essa diferenciação em termos de arroz, o que é mais adequado para cada consumidor, para que o consumidor possa ter um poder de decisão mais esclarecido. Então, é um projeto futuro, mas que vem sendo gestado dentro da Biarroz para maior promoção do consumo do arroz e das suas funcionalidades junto ao consumidor. Muito bem. A Biarroz e a Bifeijão, o arroz com o feijão, que é o par perfeito, né, para os brasileiros, por se complementarem em aminoácidos essenciais, fonte de energia, também fibras, vitaminas. E, bom, que a Biarroz siga esse trabalho de esclarecimentos para a sociedade, de fortalecimento das suas indústrias. É isso que a gente espera, porque, salvo engano, só no Rio Grande do Sul nós temos mais de 100 indústrias, e no país talvez mais de 200 indústrias hoje operando. Você tem alguma informação mais precisa e recente sobre o número de empresas, Andressa? Não, mas é próximo de 200 empresas. No país? No país. Houve uma concentração muito grande das indústrias, principalmente porque antes da pandemia a atividade orizícola era muito mal remunerada, então houve uma concentração não só no setor industrial, mas também no setor produtivo. Mas a Biarroz está trabalhando num projeto junto ao CPEA e ao Embrapa para desenvolver melhor esses números, para que a gente possa, de posse desses números, trabalhar melhores políticas públicas para o setor. Maravilha. Então, pessoal, estamos finalizando mais um bate-papo, dessa vez com a Andressa Silva, diretora executiva da Biarroz e consultora da Bifeijão. Os temas do feijão a gente pode deixar para uma outra conversa, né? Teríamos alguns itens, aí, alguns pontos de pauta para tratar, né, Andressa? Mas, de novo, reforçar que foi um prazer bater esse papo contigo e espero, novamente reforço que a Biarroz siga esse trabalho de fortalecimento do setor industrial do arroz brasileiro. Muito obrigada, Nathan. Conte conosco. Ok, pessoal? Até uma próxima conversa com especialistas aqui pela GranoSafe.